a todos vocês, sejam todos bem-vindos no nosso encontro desta quinta-feira. Hoje é dia 8 de outubro de 2020. Estamos no ano de quarentena, estamos falando aqui que é uma quarentena que já dura em mais vai durar uns 200 dias, né? E é um ano que vai ficar com certeza registrado na vida dos nossos filhos, nas nossas, na vida de muita gente aí, né? Porque a gente fica pensando um pouco o que vai acontecer, para onde que vai, o encaminhamento dessa situação toda, a expectativa de voltarmos a uma vida com mais liberdade. Não vou nem falar de voltar ao normal, mas uma vida com uma expectativa da gente estar com mais liberdade para sair de casa, se movimentar, fazer nossas coisas, passear um pouco. E isso é de uma importância vital na nossa vida. Porque esse isolamento que a gente vem fazendo, chega uma hora que a gente começa a ficar um pouco empapuçado, né? Ficarmos aí um pouco... o que nós vamos fazer? Como vai ser? As relações vão se desgastando. Então, aos poucos, nós já estamos retomando uma rotina, né? Muitas pessoas, eu já tenho conhecimento, já estão saindo mais, voltando ao trabalho. Se não é um ritmo ainda, o ritmo diário que tínhamos, mas já, né, estamos dando umas escapadas aí um pouquinho mais audaciosas, né? Então, mantendo sempre, obviamente, os cuidados necessários, né? O uso da máscara, o tal do álcool gel aí, enfim, as aglomerações, e vamos ter um pouquinho mais de paciência com tudo isso, que a gente vai logo, logo vencer esses obstáculos aí, os desafios que estão nos sendo apresentados, né? E hoje eu queria manter um pouquinho o nosso padrão da semana passada, de ficar um pouco mais à vontade para conversar, sem ficar preso em cima de um tema específico, mas que é o que a gente acaba fazendo no sentido de buscarmos um espaço de reflexão, não é? Então, para o pessoal do Instagram, só para que a gente tenha essa informação, o grupo de Origem ao Célula de Luz, onde eu faço via computador pelo Meet Google, né? Então eu acabei abrindo para ter o registro também para outras pessoas que às vezes não podem acessar pelo Meet Google do grupo, terem essa oportunidade de ficar um registro também, né? Às vezes não é possível na quinta-feira, o compromisso semanal, mas consegue no dia a dia aí, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma predileção assim, bem especial pelas histórias que de alguma forma tentam refletir ou traduzir algum ensinamento para a nossa vida, alguma reflexão, algum ponto nesse sentido. E hoje eu gostaria também de compartilhar com vocês uma história da cultura chinesa. Os chineses têm muitas histórias, eles contam muitos casos que ilustram muito o conhecimento da cultura chinesa. Então, nossa história de hoje faz referência a um grande mestre na arte do arco e flecha, que morava no alto das montanhas, numa região específica da China, e já tinha ensinado muitos alunos, centenas de jovens, todas as pessoas que se interessavam pela arte do arco e flecha. E um dia apareceu, vindo do norte da China, um príncipe interessado em adquirir a maestria, a purificação da arte do arco e flecha.
E o mestre chinês, então, o recebeu com todo carinho, toda atenção, e junto com os outros alunos que ele já tinha, eles começaram, então, a exercitar, a treinar, a aprender a arte do arco e flecha. E esse príncipe, ele era muito reservado, muito calado, muito concentrado naquilo que ele fazia, e tinha uma questão muito básica no comportamento dele, que era a obstinação. Ele era um cara muito obstinado, ele tinha uma meta, um foco, que ele queria ser o melhor arqueiro da China, o melhor arqueiro da história da China, e que ele iria investir todas as energias dele para conseguir esse objetivo. E um dia o mestre parou e falou: mas por que você tem esse objetivo tão alto a ser alcançado, né? O que vai lhe trazer como recompensa ser o melhor arqueiro? Ele disse: eu saber que eu sou o melhor arqueiro, me sentir o melhor arqueiro e ser respeitado como o melhor arqueiro fará de mim uma pessoa muito melhor do que eu sou hoje. E o mestre, então, ouviu a resposta e disse: tome cuidado, porque você está muito concentrado em aprender a técnica de atirar as flechas, de soltá-las pelo arco. E isso faz com que você use a sua mente e tente controlar e quebra o fluxo contínuo do tal, que é deixar fluir. Deixe que a flecha encontre o seu caminho sem que você controle. Você tem que ter a maestria para isso. Por isso é uma arte. E o príncipe achou aquilo uma besteira, até porque era um jovem ainda, e deu de costas e foi, e continuou treinando obstinadamente, durante o dia, durante a noite, o tempo todo, de forma que os próprios outros alunos que praticavam lá junto com o mestre se afastaram e ele acabou ficando sozinho. E um dia o príncipe procurou o mestre e disse: eu já me sinto melhor que todos os seus alunos aqui. Ele falou: que bom, então você já alcançou o seu objetivo? Ele disse: não, o meu objetivo agora é ser melhor que você. E o mestre então disse: então tá, então treine bastante para que você consiga isso. Você vai conseguir. E assim o jovem inquieto continuou lá treinando, tirando flechas, ensaiando, treinando incansavelmente. E um dia procurou o mestre e disse: mestre, me sinto pronto para pôr à prova as minhas habilidades, que com certeza já sinto que estão maiores do que a sua. E o mestre falou: claro, vamos então pôr à prova a sua superioridade. E foi conduzindo o jovem até um campo aberto, onde havia uma distância onde eles iriam arremessar a flecha até o alvo, de forma que só um exímio arqueiro conseguiria, de fato, acertar o alvo. E o jovem, então, ali se posicionou, se concentrou, esticou lá o arco, atirou e acertou na mosca. E como se não bastasse, ele preparou novamente outra flecha, arremessou novamente a flecha, e a flecha emparelhou com aquela que havia acertado bem no alvo da mosca, na mosca do alvo, no centro do alvo. E o mestre então lhe deu os parabéns e disse: então você já está muito bem, mas ainda não está pronto. E o jovem disse: como não estou pronto? Olha aqui, quem é que vai acertar isso aqui, nessa distância? Ele falou: siga-me que eu vou lhe mostrar. E foram subindo a montanha, de forma que eles chegaram
a um certo ponto, que uma ponte dessas feitas de corda, bem simples, amarrada numa extremidade da montanha, ligava a uma outra montanha, e numa altura incrivelmente alta, e no meio, lá embaixo, um rio. Só que ventava muito, as árvores se agitavam demais, a ponte também se agitava demais. E o mestre então diz: vá até o meio da ponte e acerte aquela árvore do outro lado da ponte. O rapaz, temeroso, diz: não, eu tenho medo de altura, está ventando muito, corre o risco de eu cair. E eu não preciso disso para me sentir e para demonstrar que eu sou o melhor arqueiro. E quando ele se virou para ir embora, ignorando totalmente a proposta do mestre, ele vê que o mestre está no meio da ponte e que ele arremessa a flecha com uma tranquilidade, uma serenidade que ele jamais tinha visto. E obviamente que acertou o alvo. E aí nesse momento ele se dá conta de que o que ele havia feito era treinado somente a técnica. Ele tinha focado obstinadamente em acertar a flecha num alvo. E naquele instante ele enxergou algo muito maior do que só acertar o alvo. A necessidade de ele estar em paz, porque foi isso que ele enxergou no mestre. Um movimento do arqueiro com a maestria, com a serenidade. Quando o mestre voltou, ele disse para o mestre, né? Eu me curvo diante da sua sabedoria. Agora eu compreendo que faltou-me o esvaziamento do ego, faltou-me a paz, faltou-me a serenidade, a confiança para que eu conseguisse, nessa situação, a maestria que você já tem. E o mestre então diz: de fato, você precisa esvaziar o teu ego, você precisa da paz, você precisa da disciplina para, nas situações de adversidade, você conseguir o êxito desejado. Você já está pronto, agora continue o seu caminho. E fiquei pensando nessa proposta dessa história, porque as histórias têm esse colorido da simplicidade, e na medida em que nós vamos entrando e aprofundando essas propostas que estão embutidas e que é importante que a gente vá fazendo a reflexão, não é? Paralelo com a nossa vida, para entendermos um pouco o que a gente pode abstrair dessas histórias. Quantos de nós somos obstinados com questões que nós focamos na nossa vida e ignoramos outras? Quantos de nós passamos dias, meses, anos atrás, correndo atrás, perseguindo alguns objetivos, sem considerar a necessidade de deixarmos fluir? Quando ele fala dessa coisa que a flecha deve fluir sem o controle da mente, vocês já se deram conta como nós temos uma necessidade intrínseca, quase que incontrolável da nossa parte? Vou fazer um trocadilho aqui, né? Quase incontrolável de controlar as situações. Como nós temos uma necessidade de controlarmos as pessoas, as situações
que nos rodeiam. E aí, quando a gente para pensar um pouco, e isso me remete sempre a pensar nessa questão do que é a vida, como ela funciona, as suas leis de funcionamento, as suas regras de funcionamento, eu sempre fico com a ideia de que nós não enxergamos as coisas como de fato elas são. Existe uma possibilidade da gente sempre fazer essa distorção da realidade. Óbvio que sempre buscando o nosso benefício, o nosso benefício maior, o nosso interesse maior. Então, como que nós podemos viver deixando que o fluxo da vida possa se encarregar de nos levar a situações que nós desejamos? Como que nós podemos não controlar as situações? Do que se refere essa nossa história de hoje? Que referências ela traz como ponto de reflexão para que a gente saia desse marasmo da mesmice? Isso me remete muito à ideia do quanto nós precisamos de metas na nossa vida, de quanto nós precisamos de ter claro para nós, desculpa, gente, objetivos para alcançarmos. Desculpa, gente. Como que nós estamos rendidos a uma vida que nós precisamos alcançar esses objetivos, essas metas, como nós somos cobrados por isso. Eu tenho dificuldade de pensar como seria não controlar nada, as situações. E aí quando a gente pensa nesses grandes mestres que trouxeram exemplos, modelos de paz para a gente, eles têm uma serenidade tão profunda, eles têm uma serenidade que chega a nos ofuscar, que chega a nos incomodar até. Porque dá raiva, né? Quando você vê alguém muito tranquilo num momento que você está desesperado. Você começa a achar que aquela pessoa... E aí? Você não vai fazer nada? O mundo está acabando, né? E essa serenidade que eu me refiro, ela está intrinsecamente amarrada como consequência desse trabalho que a gente vai fazendo com a gente, que é do trabalho do arqueiro. Que é esse exercício constante, porque o arqueiro da nossa história, ele precisa treinar para acertar o alvo. Mas que alvo nós queremos alcançar na nossa vida? De que alvo estamos falando? Qual o propósito de sermos um arqueiro? No caso do nosso príncipe da história, ele visava ser o melhor. Ele competia o tempo todo. E vocês são competitivos? Vocês competem com os amigos, com os familiares? Nós vivemos numa sociedade competitiva para ver quem tem o melhor carro, a melhor casa, quem tem os melhores filhos na escola, as melhores notas. Será que nós temos a humildade de reconhecer muitas vezes a superioridade do outro? A superioridade que eu me refiro não é ser melhor que a gente, mas tem pessoas que são hierarquicamente superiores a nós. Será que nós estamos preparados para vivermos a nossa vida entregue ao destino? O que seria uma vida entregue ao destino?
E uma das coisas que me chamou a atenção na história é o esvaziamento do ego. O que é o esvaziamento do ego? O que a gente poderia pensar como esse esvaziamento do ego? Primeiro nós precisamos saber o que é ego, né? E o ego é uma palavra, vai tirada da psicologia, especificamente mais da psicanálise, que é esse representante psíquico que nós temos psiquicamente, para a realidade, para o mundo real. Ele faz esse intercâmbio de relações com o mundo externo com o mundo interno nosso. Então, se nós alimentamos esse ego com as questões do mundo físico, do mundo material, se nós estabelecemos objetivos para a nossa vida, que é a função do ego, uma das funções é essa, é direcionar os nossos passos, a nossa conduta, nós vamos ficar o quê? Como que nós ficaríamos com esse ego? Um ego sujeito a esse trânsito de uma visão curta, estreita da nossa vida, onde as nossas emoções começam a ficar meio que à deriva. Então a função do ego, basicamente, seria dar uma condução saudável para as nossas emoções, para aqueles impulsos que vêm do nosso inconsciente. É dar um direcionamento para todos os movimentos que nós estamos sujeitos dentro do mundo real que nós estamos aqui. O trabalho, a vida familiar, os nossos anseios. E a ideia do arqueiro é que a gente consiga arremessar essa flecha em objetivos cada vez mais amplos. Mas não é exatamente arremessarmos a flecha e acertarmos o alvo. O que está em questão é a forma que nós vamos fazer isso. Então, quantas pessoas passam uma vida inteira dedicadas, obstinadas, voltadas a um propósito, focadas naquilo, conseguem realizar, conseguem obter algum sucesso financeiro, algum sucesso profissional, porém com a alma esvaziada. Porém, a única coisa que importava era alcançar o objetivo, era acertar o objetivo. E não a forma que eu estava fazendo isso. E quantas pessoas nós conhecemos no nosso ciclo que têm uma condição financeira, por exemplo, bem favorável, porém com um universo emocional empobrecido? Quantas pessoas nós conhecemos que construíram grandes impérios e não têm felicidade, não têm alegria na vida, não têm uma satisfação em poder desfrutar de coisas simples até. Quantas pessoas alcançaram cargos profissionalmente em empresas, mas que não gozam de um prestígio social, de um prestígio amoroso, não têm amigos. Quantas pessoas vocês conhecem que não têm amigos? Quantas pessoas estão voltadas cegamente e obstinadas aos estudos? São pessoas que lidam com a vida a partir do racional. São pessoas que não sentem nada. Foram estudando e se esconderam atrás dos livros. Então, no nosso caminho, o nosso caminho de uma forma geral, a caminhada, ela está cheia dessas armadilhas, onde nós vamos acreditando que estamos fazendo o correto, o certo, onde nós ficamos cegos com as nossas obstinações e esquecemos
o principal dessa jornada. O que seria o principal dessa jornada? É muito difícil estabelecer é isso, não é? Mas o que é importante muitas vezes para nós, e que nós despendemos às vezes uma vida inteira em função dessa obstinação nossa, desse objetivo, chegamos às vezes à conclusão de que nós não aproveitamos. Eu já ouvi muitas pessoas com mais de 60 anos de idade relatando que faltou algumas coisas na vida. Alguns sonhos, faltou, que poderia ter agido melhor, muitas vezes com os filhos, e vão compensar isso, tentar compensar com os netos. A sensação de que não foram bons maridos ou boas esposas, ou bons filhos, ou até mesmo bons empregados, né? Ou bom patrão. Em algum momento na vida, nós vamos ter que olhar para essas flechas que nós atiramos, para esses alvos que nós desenhamos aí na nossa vida para serem alcançados. Qual é o risco da gente não ter acertado muitas flechas, né? Qual é o risco da gente ter cometido alguns enganos e ficarmos nessa pendência emocional de não termos treinado o suficiente? Eu tenho uma pergunta que eu me faço já há muitos anos, e de tempos em tempos eu retomo ela, e parece que cada momento da vida eu tenho uma resposta um pouco mais concentrada para essa pergunta que eu vou compartilhar com vocês agora. Se vocês fossem embora hoje da Terra, da vida, morressem hoje, vocês sairiam daqui com a sensação de que vocês estão melhores de que quando vocês chegaram aqui na Terra? Ou a sensação é de que a coisa deu uma piorada? Se a gente olhar a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida madura, esse caminho que nós trilhamos, a sensação de que nós evoluímos, nós nos tornamos pessoas melhores do que as pessoas que nós éramos há 10 anos atrás, 5, 20, 30, enfim. O nosso gráfico é um gráfico que está subindo constantemente, ou ele está num patamar parado e dá umas caidinhas assim, e mantém uma média assim bem meia boca? Será que nós não precisamos, de tempos em tempos, reavaliar a que nós estamos vivendo? Qual é a soma desses propósitos da nossa existência? Será que não é importante que de tempos em tempos a gente ressignifique um pouco os nossos objetivos? E o que eu tenho percebido é que a nossa maior dificuldade é quando que nós temos que entrar nessa ponte, né? Atravessar aí a ponte entre as montanhas da nossa história, porque ela está balançando muito, venta muito, é alto. Será que nós não estamos, nesse momento, no meio da ponte, tentando acertar o alvo do outro lado da ponte? Será que nós não somos tomados pelo medo de cairmos, pelo medo de errarmos o alvo? Será que nós não buscamos o tempo todo a tranquilidade de uma pseudo-segurança? E aí vamos limitando, enfraquecendo e empobrecendo a nossa existência, a nossa vida? O quanto nós ousamos esvaziar o nosso ego? Porque esvaziar o ego dá a sensação que nós vamos ficar à deriva. Esvaziar o ego dá a sensação que nós estamos rompendo com o mundo. E de que mundo nós precisamos nos esvaziar? De que mundo nós precisamos romper de fato? De que mundo estamos falando? Do mundo que cada um vive, porque nós não vivemos no mesmo mundo, né? Não sei se vocês sabem, mas cada um de nós vive num planeta, vive num mundo, vive com as nossas
questões, com as nossas inquietações. Cada um está no seu planeta aí, né? A gente vai buscar ET lá fora, está cheio aqui na Terra. Somos ETs, muitas vezes uns para os outros, né? E aí, por conta dessa invigilância nossa, nós caímos em algumas armadilhas que dão a ideia de que nós estamos conseguindo, que dão a ideia de que nós estamos fazendo a nossa parte, porque existe essa objetividade, porque existe esse foco que nós estabelecemos, né? E aí eu fico pensando aqui, e isso é loucura da minha cabeça, total. Deixa eu contar uma história primeiro para vocês, uma outra história que me contaram. Eu já devo ter contado ela umas 500 vezes, mas se vocês já escutaram, tenha paciência, né? Que o sujeito morreu aos 82 anos de idade, foi lá para o céu, lá o pós-morte, qualquer coisa do tipo, e atendido lá pelo responsável, ele disse: seja bem-vindo, fulano de tal. Você viveu 82 anos aqui na Terra, lá na Terra, escreveu 20 livros e influenciou o pensamento da humanidade, seja bem-vindo. E ele falou: não, eu não escrevi nenhum livro, eu tinha uma loja lá, meu pai deixou uma lojinha para mim, eu fiz 2 dela, mas eu não escrevi, nem estudei. O cara olhou a ficha dele e falou: não, você, fulano de tal, morava em tal casa, casada com fulano de tal, escreveu 20 livros e mudou a humanidade, né? Influenciou no pensamento humano de uma forma positiva. Ele falou: não, meu pai morreu, deixou uma lojinha para mim, eu trabalhei duro e consegui deixar 2. Ele falou: pois é, cara, você foi para a Terra para escrever 20 livros e influenciar o pensamento da humanidade. O que aconteceu? Então, às vezes eu fico com essas questões, se o que nós estamos vivendo é o que nós nos propusemos. Nós estamos vivendo a vida que nós viemos viver. E eu não sei, né? Eu tenho algumas referências internas e posso falar de mim. Eu acho que um pouco sim, mas algumas coisas eu acho que a gente dá umas derrapadas e sai do caminho, né? A gente vai usando o plano B, de vez em quando plano C, plano D, para não perder, né? Mas você tem dentro de você a garantia de que você está vivendo a vida que você veio viver? Você já começou a escrever os seus livros aí, ou como é que está isso? E essa incerteza, né? Será que quando nós partirmos daqui, alguém perguntar para a gente: e aí? Foi bom? O que você fez lá esse tempo todo? Né? Com a fichinha na mão, saímos daqui para fazer tal coisa, será que nós fizemos? Né? E aí eu fico com essa sensação do nosso arqueiro. Não é o que eu vim fazer, é como eu vou fazer as coisas que eu estou me propondo. Será que o nosso alvo, o nosso objetivo maior não é alcançar essa maestria que a história nos referenda, essa paz interna, não pelo tanto de alvo que nós acertamos, mas sim pela forma que nós arremessamos a flecha? Percebe que tem uma sutileza entre a ideia de que estou vivendo a vida que eu vim para viver, e aí eu ouso dizer que nós viemos aqui para viver essa vida, não exatamente acertando alvos, mas a forma que nós nos articulamos. Será que o objetivo maior de ser do arqueiro, de ser da vida, não está na forma de nos colocarmos, na intenção que nós temos com aquilo que nós fazemos? E aí eu renovo a lembrança
Os 2 homens carregando pedras. Perguntou para um deles, o que você está fazendo? Ele disse, ora, você não está vendo? Estou carregando pedras. Perguntaram um ao outro, o que você está fazendo? Ele diz, estou construindo uma casa. Mesmo os 2 carregando pedras, cada um tinha um objetivo. Então não era o carregar a pedra que era importante, mas era a intenção, era o objetivo. Nós todos trabalhamos, nós todos precisamos ganhar dinheiro para viver minimamente com algum conforto, alguma segurança. Mas a forma com que cada um de nós exerce a sua função, o seu trabalho, a forma com que cada um de nós ganha esse dinheiro, talvez está aí na questão dos 20 livros escritos, sabe? Nós nos perdemos muito na ideia de fazermos o que é certo. O certo, sermos reconhecidos pelas pessoas. E isso faz com que a gente se distancie dessa proposta maior, que é andarmos perto de nós, né? Que é andarmos ao nosso próprio, na nossa própria companhia. Então eu vou chegando à conclusão de que não importa muito o que eu estou fazendo, sabe? Se eu sou psicólogo, se eu sou um mecânico de carro, se eu sou um médico, se eu sou um advogado, mas vai importar a minha relação com isso que eu faço, a minha entrega para isso que eu faço, o exercício desses potenciais que eu vim para desenvolver e que eu posso desenvolver em qualquer atividade que eu faça. É óbvio que se eu estiver fazendo uma coisa que me dá prazer, puxa vida, mais fácil. Até porque eu não conheço outra forma de sermos felizes se não for fazendo o que gosta. E eu uso muito um exemplo que a gente possa entender. Imagine-se casado com uma pessoa que não tem a menor nada a ver com você. Imagine você viver com uma pessoa que a voz da pessoa já começa a te incomodar. Seria a profissão. Imagine o trabalho, eu fazer um trabalho que eu não suporto, que eu não tem mais liga naquilo, onde eu não consigo mais. É muito mais difícil eu exercitar a minha paciência, é muito mais difícil eu alcançar alguma felicidade, algum prazer nessa função que eu desenvolvo. Então eu fico muito tendencioso a pensar nessa expansão da nossa visão, na relação que nós vamos estabelecendo com aquilo que nós fazemos. E é muito difícil nós encontrarmos um denominador comum para tudo isso. É muito difícil nós encontrarmos o equilíbrio de que essa é a vida que eu vim para viver. Eu não sei se é. Mas eu sei que eu estou muito bem nessa vida que eu estou tendo. Óbvio, fazer alguns ajustes, né? O 100% ainda não faz parte aqui desse mundo, né? Momento sim, mas nós não conseguimos ainda. Mas nós temos que nos esforçarmos para alcançar isso. E aí é o treino que o mestre sugere ao arqueiro. Treine. Treine muito. E o que é treinar muito? O que a gente poderia pensar em termos de vida que é treinar na vida? Treinar viver. Como é que a gente faz para treinar viver? Eu vou treinar aqui um pouquinho. Então, eu penso que é a reflexão. Eu penso que é mantermos a nossa atenção no alvo. Mas a minha disciplina, a forma com que eu me encaminho para alcançar o alvo. Então, muitas vezes, nós somos o arco da flecha. Outras vezes, nós seremos o arqueiro.
e outras vezes nós seremos a flecha. E há uma frase que diz que depois que a flecha sai do arco, ela busca o seu alvo, porque essa é a sua natureza. Então, muitas vezes, nós arremessamos. Nós somos o instrumento que a vida vai se utilizar para que algumas pessoas funcionem como flecha, alcançando assim os seus objetivos. Em outras vezes, nós somos o arqueiro, aquele que prepara, aquele que visualiza, aquele que define aonde a flecha deve chegar, aquele que escolhe o caminho que a flecha vai fazer. E muitas vezes nós somos a flecha, e diria que às vezes nós somos até o alvo, né? Então a flecha, eu penso que é o trajeto da vida. As influências do vento, as influências do arqueiro que nos arremessou, o alvo a que distância está de nós. Então quando a gente começa a brincar um pouco com essas ideias, com essas analogias que a gente vai fazendo, eu fico muito à vontade para pensar que o grande desafio da vida, eu acho que é sermos a flecha, é nos permitirmos ser lançados. Só que a flecha por si só não se lança, né? Então, percebe que na vida tem todo um fluxo onde nós precisamos uns dos outros, em papéis, em funções que vão diversificando, vão se alterando, dependendo do contexto, dependendo do momento. E algumas vezes somos até um observador. Nós não participamos, mas estamos observando. O grande desafio da vida é atirar de cima da ponte que está bamba. Muitas vezes nós somos desafiados a viver a vida, momentos que não temos o menor controle de nada. Impotência total. Mas nós podemos ter adquirido no treino, no exercício, a confiança, a paz, o esvaziamento do ego, para que essas situações, esses contextos, não desestabilizem a gente ao ponto de errarmos o alvo. Não é? Então, eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês, que eu faço ela com muita frequência. O que vocês querem da vida? O que você quer da vida? Qual o seu objetivo como flecha? Que alvo é esse estabelecido, ou que você estabelece, para chegar onde você precisa chegar? Quanto você tem treinado para chegar à vida que você quer ter? E é muito interessante porque se você focar no estudo, você vai estudar. Você acaba um curso, continua, vai fazendo, vai fazendo. Se você quiser no trabalho, faça o investimento necessário, você vai alcançar. Se é na vida amorosa, você vai conseguir também. Tudo que nós queremos de fato, nós conseguimos. Lembra que eu falei lá atrás, um tempo atrás, né? Eu falo com a maior convicção. Tudo o que de fato nós queremos, nós conseguimos. Porque nós investimos energia, nós investimos vontade, nós investimos esforço. Nós chegamos lá, nós conseguimos. A grande questão é saber o que de fato nós queremos. O que de fato movimenta a nossa existência humana. Não aquilo que nos distrai, não aquilo que nos ocupa. Percebam que tem uma diferença, ao mesmo tempo que ela é gritante
em termos de intensidade, ela é sutil na forma de perceber. O que de fato eu quero é muito diferente do que as coisas com as quais eu me ocupo na vida, tá? Então, eu preciso me ocupar com trabalho, com entes queridos, com família, desde escovar dente, tomar banho, se alimentar. Quantas coisas nós temos que nos ocupam no dia? Vocês já prestaram atenção? O quanto do nosso tempo nós temos que parar para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa saúde, para cuidar das nossas necessidades. Então, banho, escovar os dentes 3, 4 vezes ao dia, nos alimentarmos, respirarmos incansavelmente, não é? Trocar de roupa, lavar roupa, passar roupa. Saúde, obrigado. Lavar, passar, cuidar do calçado, vestir a meia, vestir a roupa, tirar a roupa. Nos locomovermos de um canto para o outro para ir ao banheiro, fazer número 1, fazer número 2. Dar conta de pagar os compromissos que nós temos, falar com os amigos, cuidar da nossa vida social. Ir ao mercado, agora não dá muito, né? Mas fazer compras de todas as ordens. Quanta coisa! Soma isso. Temos que dormir, gente. A gente tem que dormir. A gente tem que se distrair também, assistir um pouquinho de televisão, faz parte. Então, quantas coisas ocupam a nossa vida? Quantas coisas nós precisamos fazer e não fazemos? E somos procrastinadores, né? Vamos deixando, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Então, essa procrastinação de depois eu faço, essa ideia de deixarmos para fazer e nos ocuparmos, porque é isso que nós vamos fazer, nós vamos ocupando o nosso tempo, a nossa vida, nós vamos nos ocupando com coisas que às vezes acrescentam tão pouco ao nosso processo de evolução. Mas o legal é saber que não importa o que eu estou fazendo, lembra? Importa a relação que eu tenho com o que eu faço. Então eu posso ter um crescimento muito grande fazendo um alimento, cozinhando, lavando louça. Lavando louça, vocês já prestaram atenção como é um trabalho terapia ocupacional, né? Daquele tempo de silêncio. Será que é a louça que você está lavando? Se você estiver xingando, reclamando, sim. Mas se você estiver concentrado naquilo, aquilo começa a fazer um trabalho em você também. Uma coisa tão boba, né? Porque daqui a pouco está tudo sujo de novo. Mas a nossa vida não é assim. Você escova os dentes, daqui a pouco você tem que escovar de novo, porque está sujo. Você toma banho, daqui a pouco tem que tomar outro banho, porque está sujo de novo. Então, é como se na vida nós tivéssemos um convite para ir nos limpando, né? Constantemente, nos atualizando, nos cuidando. Porque se a gente parar de fazer esse trabalho, a gente adoece, morre. Então, voltando à nossa questão básica. Qual é a vida que eu vim aqui para viver? Eu vim aqui na Terra para ser psicólogo? Você veio na Terra para ser o que você faz profissionalmente? Vamos pegar alguma coisa mais na mão. Ou essa escolha que nós fazemos, ela é só um instrumento para eu alcançar o alvo que a minha alma precisa no processo de evolução, como faz referência à nossa história inicial? Percebe? Então, na medida em que eu me engano e me iludo com a ideia de que eu preciso ser tal coisa para chegar onde eu quero, são alguns atalhos às vezes, né? Na minha profissão, óbvio, eu tenho
à mão alguns recursos que vão me ajudar mais do que se eu tivesse em outra profissão. Mas eu não vim para ser psicólogo. Eu vim para ser algo que estou usando a psicologia como um instrumento para acessar o que eu preciso em termos de alma. E que eu gosto de fazer, de dar algum prazer. Olha como a vida é generosa. Ela dá esse instrumento para a gente. Mas não é ser psicólogo que vai atender a minha alma. Percebem essa diferença? Percebem o objetivo que eu estou propondo? Que é exatamente fazer essa mudança de olhar. O que eu preciso é alcançar um objetivo muito maior, que é o esvaziamento do ego, que é a busca dessa maestria, que é a busca da serenidade. Por quê? Porque os caras já sabem que quando nós acessamos esses níveis de compreensão, o resto se resolve. O resto por si só se equilibra. Então, eu não sou psicólogo, eu estou psicólogo. Você não é mecânico, você está mecânico. Você não é um arquiteto, você está arquiteto. Por quê? Porque essa imagem, essa roupagem que nós utilizamos é apenas um instrumento que nós escolhemos para nos favorecer como flechas a alcançar o nosso objetivo. E como arqueiros de nós mesmos, nós temos por obrigação ir além do que só ficar alcançando objetivos estabelecidos por uma mente tridimensional, por uma mente racional, por uma mente capitalista, por uma mente que não se ocupa em ir além, enxergar além daquilo que se faz. Então, essa construção da vida que vai se dando aos poucos, ela exige esse exercício da nossa parte. Não só fazer, mas estarmos atentos, estarmos com esse olhar ensaiado, treinado, porque essas ideias elas vão começando a chegar até nós espontaneamente. A gente não vai precisar mais ficar lendo, não precisa de alguém ficar nos chamando a atenção para isso. Nós vamos desenvolvendo esses recursos para poder abstrair da vida aquilo que nós precisamos. Entenderam? Então, o arqueiro, o príncipe da nossa história, que era o quê? Um cara arrogante, representaria o quê? O mundo material, única e exclusivamente, sem enxergar nada além de ser o melhor. Quando ele percebe o mestre na ponte, naquele contexto, atirando com aquela tranquilidade, daí ele viu por que chama-se a arte do arco e flecha. Então esse é o nosso desafio, e é isso que eu proponho para vocês refletirem. Se vocês estão vivendo a vida que vieram viver, não pelo que vocês estão fazendo, mas como vocês estão fazendo o que fazem, com que alma vocês fazem o que fazem, e se vocês estão aprendendo aquilo que a alma de vocês precisa com o que vocês fazem. Percebem a intensidade que eu gostaria que vocês alcançassem, essa reflexão? Então, viver a vida que nós viemos viver aqui não importa o que nós estamos fazendo, mas importa alcançar os objetivos
que nós precisamos alcançar para dar um passozinho no nosso processo de evolução. E esse é o desafio de vocês, o meu e de todos nós. Não é? Pois bem, acho que ficamos por aqui hoje como arqueiros, como reflexão para a nossa existência, né? Então a gente começa a conversa assim, como quem não quer nada, e aos pouquinhos nós vamos construindo, né? Uma ideia, um pensamento que vai espontaneamente acontecendo aí para que a gente possa entender um pouco mais, refletir. E quero acrescentar a vocês que acho que o pior de tudo isso, né? Não sei se o pior é que eu não dou garantia de nada para vocês, tá? Nada, 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 nada. Eu só estou propondo aqui um olhar só. Espero que vocês não tenham perdido o tempo de vocês, essa 1 horinha que a gente passa junto aqui, né? Para que a gente... E que essa é a parte mais gostosa, né? Que eu falo, eu não dou garantia de nada, tá? Não tem garantia. Nenhum compromisso com nada, a não ser essa brincadeira da gente deixar o nosso pensamento, a nossa emoção. Agradecer o carinho de vocês aí que estão no Instagram aí escrevendo essas coisas tão simpáticas, né? E o pessoal do Célula também aqui. Para mim é muito prazeroso estar aqui e obrigado a vocês, que para mim é um treino, né? Um exercício, eu não trago nada pronto. Eu só trouxe uma história aqui no início para a gente poder refletir um pouquinho, um ponto de partida e não ficar uma conversa muito chata também, né? E essa construção é isso, né? Acho que todos nós estamos nos predispondo a viver o que nós viemos. Se você não está conseguindo, alinha aí, mira mais, treina um pouquinho mais, porque é isso que eu tenho certeza que a vida quer de nós, que nós acertemos o alvo, e ela vai fazer tudo para que a gente consiga. Eu não tenho a menor dúvida disso. Basta que você se abra, basta que você se disponibilize, basta que você saia daquela frequência da queixa, da lamentação, do negativismo, entre numa proposta de vamos acertar esse alvo juntos. Tá bom? Para todos vocês, super carinho, fiquem bem, e a semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, estou aqui novamente. Quem achou legal, espalha, isso precisa ser espalhado, outras pessoas precisam, às vezes precisando, tão fechadas, lá que uma palavra, né? Já teve momentos na minha vida que uma palavra fez muita diferença, muita. Então aciona um gatilho aí, quem está com uma carinha meio de maracujá, assim, vamos lá dar uma risada, dar um sorriso, mudar essa frequência, convidar um pouquinho essa paz para que nos visite, tá? Então, obrigado a todos vocês, uma ótima semana. Quinta-feira, às 20 horas, estarei aqui novamente. Beijo para vocês.